Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos neste culto. Também aqueles que participam do culto em casa, em outro lugar. Que possamos ter um culto à glória, à honra do nosso Deus. Uma notícia, hoje, durante o dia, Deus chamou o Normando, o genro do nosso irmão André Loss e Teresa. Então, neste culto vamos orar que Deus console a eles, a esposa, filha, outros parentes e dê força para cumprir a tarefa da despedida amanhã. Outras notícias por parte do Conselho. Nas nossas orações também vamos incluir a Annelies de Geus, pelo tratamento que ela está fazendo, a irmã Jenny Fett, o Marco, e Marco é genro da Alida Loss, é esposo da Lenita, de União da Vitória, e agradecemos também pela cura do filho da irmã Iraci, e oremos ainda por Dona Margarida Schalkwijk e pelos fatos alegres que acontecem na igreja. Esses já foram mencionados hoje de manhã, o nascimento de Rafael de Geus e também o batismo, que vai acontecer no dia 22 de novembro, junto com a profissão de fé da Giovana Ribas. Temos também muitos candidatos para a profissão de fé e os seus nomes constam no boletim Conviver. Em nome do Conselho, desejamos a todos um culto abençoado. Vamos ter um momento de oração silenciosa e particular, em seguida ouvir a saudação do nosso Deus. Nós confessamos que o nosso socorro e a nossa esperança estão no nome do Senhor, o Criador do céu e da terra, que eternamente fica fiel e não abandona as obras das suas mãos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, em comunhão do Espírito Santo. Amém. Cantemos agora o hino 125, estrofes 1 e 4.
Vamos sentar-nos. Peçamos a Deus, então, a bênção dele sobre este culto e queremos também agradecer por esta oportunidade de nos reunir mais uma vez aqui na igreja. Senhor Jesus, queremos agradecer a Ti por este segundo culto, mais uma oportunidade para Te louvar, para cultuar a glória do Teu nome e também receber a Tua palavra. Senhor, queremos agradecer pelas muitas bênçãos que recebemos de Ti. Agradecemos também, até em tristeza, pelo apoio e pela consolação na tristeza. Assim, oramos, pedimos conforto com a família do André e Teresa Loss, como o genro deles, o Normando, foi chamado por Ti. Ele faleceu durante esse dia, depois um tempo de doença séria. E pedimos, Senhor, a Tua consolação para com a Miriam e a filha deles, Chiveli, com o marido Fábio, e também para com os filhos na Alemanha. Senhor, lhes dê a todos a paz que somente Jesus Cristo nos dá, a promessa e a segurança da vida eterna com Jesus Cristo mesmo, o Salvador para o mundo inteiro. Obrigado pelo dom de Jesus. Louvamos a Ti, Senhor, assim igualmente pelo nascimento, a vida nova que Tu deste. E por tantas pessoas que querem professar a sua fé, que hoje de manhã já ouvimos. E nos alegramos, Senhor, por causa de cada alma que se entrega a Jesus Cristo. E pedimos que possamos ter celebrações alegres, felizes, no dia 22 e 29 deste mês. Também agradecemos a Ti pelo dia de hoje, o dia de ação de graças, em que podemos mostrar a Ti a nossa gratidão. E agradecemos pela liberdade que temos. E assim podemos voltar hoje para ter uma nova administração dessa cidade. E pedimos, Senhor, também sobre esse trabalho a Tua bênção. Pois todas as coisas estão nas Tuas mãos. E Tu diriges não apenas a igreja neste mundo, mas Tu és o soberano do mundo inteiro. Isso nos dá paz e segurança neste mundo tão perturbado por tantas coisas que muitas vezes nem entendemos por que estão acontecendo. Pedimos, Senhor, mostra não somente o Teu poder, a Tua soberania, mas muito mais o Teu amor, a Tua bondade, para que todos que lhe obedecem, Senhor, possam sentir e experimentar que Tu és um Deus de amor, que cuida dos filhos dele como um pai de verdade. Assim Te oramos, pedimos, Senhor, a Tua bênção para com todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, a leitura hoje é de Mateus 25, 31 a 43. E também Apocalipse 20, 11 a 15. Primeira leitura é de Mateus 25, a partir de versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, é Jesus que está falando, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda.
Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A segunda leitura é de Apocalipse, capítulo 20, 11 a 15. Apocalipse 20, a partir do versículo 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Palavra do Senhor, até aqui. Vamos cantar agora da salvação que temos e a segurança que temos dessa salvação com o hino 325, 1, 2 e 3.
Amados, o texto da pregação é o último versículo da parte que lemos de Mateus 25, versículo 46, onde Jesus diz: estes, são os malditos, estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Sobre esse texto, que não é muito fácil, mas queremos ouvir e escutar a voz da Bíblia, da Palavra e do Espírito Santo. Vamos orar e pedir a iluminação do Espírito sobre a pregação da Palavra. Senhor, hoje encontramos e ouvimos da Palavra textos difíceis que falam sobre um lado, o céu, que é pura alegria, que é felicidade plena, mas também o inferno, que é um assunto muito triste e delicado. Pedimos agora a iluminação do Teu Espírito Santo, para que ninguém de nós fique desanimado, mas para que todos nós fiquemos fortalecidos através da segurança e da consolação e o poder que encontramos em Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Salvador das nossas vidas, que nos salva não somente das coisas erradas aqui na terra, as coisas pequenas, mas que nos salva, nos liberta daquele destino eterno, da maldição. Obrigado, Senhor, por essa salvação, esta libertação que encontramos em Jesus, o nosso único Salvador. Amém. Amados irmãos, o tema da pregação hoje à noite é o último inimigo, o último inimigo. E nós conhecemos esta palavra, o último inimigo, especialmente do apóstolo Paulo, que diz que a morte é o nosso último inimigo para ser vencida. Então vamos encontrar isso mais tarde no sermão. Primeiro, eu queria pedir licença, por tratar esse assunto. Esse assunto, que encontramos na Bíblia não é assunto muito legal, para assim dizer. Jesus que fala não somente sobre o céu, mas também sobre o inferno. É um assunto sério. É sobre o fim das nossas vidas. E daí nós esperamos que haverá o julgamento por Cristo, que vem para julgar os vivos e os mortos. E nós vamos passar por esse julgamento. Todo mundo vai. Assim, Jesus explica nesta parábola, nesta profecia sobre a volta, a vinda dele, que todo mundo vai ficar num lado ou no outro. Então vamos passar por esse julgamento. E em seguida nós iremos para o céu. Essa nossa esperança, essa nossa fé, que vamos passar, que não precisamos ter medo do julgamento, pois somos seguros nas mãos de Jesus Cristo. Mas Jesus menciona e adverte do inferno também, e ele chama o inferno aqui, nesta passagem, Mateus 25, o castigo eterno. O castigo eterno pelo pecado do homem. Então, o céu e a felicidade celestial é um assunto muito alegre e bonito, mas o castigo eterno é algo difícil, para mencionar e também para pensar. Até num sermão não é fácil, num culto, tratar bem desse assunto. Preferiríamos nem falar sobre isso, Mas é uma realidade. Está na Bíblia, o assunto está na Palavra de Deus, e também não seria justo pular o assunto. Não seria correto evitar. Pois, como falamos, todo homem tem que passar por esse momento de julgamento, como ele conta em Mateus 25. E nós vamos então com sabedoria e com cuidado, vamos ouvir o que
a Bíblia, a palavra, nos querem ensinar. E temos certeza de que até vai aumentar a nossa confiança em Deus, quando entendemos bem também esta mensagem, conhecendo a verdade, né? Pois a verdade nos liberta, Jesus promete, né? Nos confirma na segurança que temos em Jesus. Então, com confiança, vamos continuar. Daí, primeiro, a pergunta: mas será que é verdade que o inferno existe? Bem, a Bíblia, a palavra de Deus, fala tantas vezes sobre o inferno, sobre o castigo eterno, né? Que não tem como negar. Os nomes que encontramos são diferentes. Não é materialista, não é terrestre, mas é espiritual. E agora vamos prestar atenção à palavra de Paulo. Pois Paulo explica, quando ele fala sobre a ressurreição dos mortos, ele explica qual vai ser a diferença. Temos um capítulo bem extenso, capítulo 15 de 1 Coríntios, sobre a ressurreição. Ele explica como vai ser com o nosso corpo. O corpo que teremos vai ser diferente, né? Ele diz, se alguém perguntar, mas que tipo de corpo eu vou ter? Daí ele explica, vai ser bem diferente o corpo da ressurreição. Pois vai ser um corpo celeste, ou celestial, um corpo espiritual. Ele dedica uma boa parte a essa pergunta, como vai ser o nosso corpo, em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 35, né, que tem o cabeçalho, o corpo da ressurreição. Ele diz, alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Estamos ouvindo ele vai explicar que o corpo, né, que vamos receber na ressurreição, mas vai ser um outro corpo do que temos agora. Agora é materialista, né, um corpo físico totalmente ajustado à situação terrestre aqui. E na hora da ressurreição vai ser diferente, um corpo celestial. Versículo 40 diz, há corpos celestes e há também terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua, e outro ainda o das estrelas. E todos esses corpos são diferentes. Assim ele vai explicar, ele diz, né, em versículo 44, é semeado, né, é sepultado, um corpo natural, mas ressuscitado, um corpo espiritual. Essa vai ser a diferença, né? Vai ser bem diferente. Muito, né, o contrário do corpo terrestre que temos agora, vai ser o corpo celeste que vamos ter. Então, queridos irmãos, da mesma forma, podemos também comparar as coisas do inferno com o contrário, as coisas do céu. Né? É totalmente diferente. O inferno é uma tristeza enorme, o contrário do céu. Um lugar com muitas lágrimas, muita tristeza, com dores, com choro e um clima sombrio. Não vem alívio. A tristeza permanece, perdura por tempo indeterminado. Muito triste. Concluindo, né, não são muitas coisas, muitos detalhes que podemos dar sobre o inferno, né, as trevas lá fora. Mas podemos dizer como o céu é um lugar de felicidade eterna, de plena alegria. Assim, o inferno é o contrário, o lugar ou a situação de infelicidade eterna. Mas não de maneira materialista, não conforme a nossa natureza agora, mas de maneira espiritual.
espiritualmente morto. Estar assim, espiritualmente morto, é algo terrível. Algo que é assustador. Se não houvesse como escapar dessa situação terrível. Aqui na Terra, nas nossas vidas na Terra, também encontramos infelicidade, não é? Temos tristeza, conhecemos doenças, conhecemos dor, lamento, a morte. E todas essas infelicidades não foram o plano de Deus quando Ele criou o mundo, o universo e o homem, né? Na sua beleza. Não foi o plano de Deus. São todas consequências do nosso pecado. E a maior infelicidade é a morte, o falecimento. Paulo o chama assim, né? O último inimigo, a morte. Mas todas essas infelicidades são sinais, provas do inferno. Como a felicidade que nós experimentamos agora, espiritualmente, já é um sinal do céu, né? Jesus diz, quando você crê, se alegra nas coisas do meu reino, você de fato já entrou no meu reino. Já estamos com um pé dentro do céu, quando sentimos a alegria celestial por ser salvo em Cristo. E o contrário também. Esses sinais, essas tristezas que enfrentamos e experimentamos neste mundo, nesta vida, já são sinais do inferno. E nos momentos mais terríveis, pense, por exemplo, né, nas pessoas que morreram em campos de concentração. E eles falaram, mas aqui, agora eu já sei o que é o inferno. O inferno é aqui. E nesse sentido é verdade, né? São provas da realidade do inferno que vai ser pior ainda. Porque não vai ter uma libertação. Como ainda teve, né, depois da Segunda Guerra. Ou qualquer outra guerra. Todas estas infelicidades são sinais e provas do inferno. E alguém pode sofrer tanto desses sinais que ele diz, eu acho que estou no inferno. Isso acontece. Né? A pior infelicidade que nós conhecemos aqui é a própria morte. Né? No caso de alguém que não tem salvação. A morte eterna, nesse caso. É o inferno. A morte eterna. E Jesus salva daquele inferno. Ele salva da morte. Pois a morte, né? Aquela morte pura, de verdade, não é esse momento de falecimento pela qual nós temos que passar. A Bíblia chama aquela morte eterna a segunda morte. Né? Vamos entender isso? Se cremos em Jesus, ainda vamos falecer, mas não é a morte. Vamos entrar no reino de Cristo, vamos entrar no céu. Mas quem não crê em Jesus, quem não aceita Jesus, ele passa pela primeira morte, né, pelo falecimento, e vai continuar na morte, porque ele rejeita Cristo. Então entra na segunda morte. E Jesus não quer mais nada mais do que nos libertar daquele destino. Ele quer nos libertar. Favor, creia em mim e receba de graça a vida eterna. Se você crê em mim, a segunda morte não terá poder sobre as suas vidas. Essa é a boa nova. Esse é o Evangelho. Esse também é o motivo porque Jesus fala ainda do inferno. Não é para assustar ninguém, mas é para advertir. Favor, aceite esta vida que eu dou de graça. Jesus salva do inferno. Ele salva da morte. Quem crê em Jesus nunca morrerá. Somente passa por esse momento de falecimento e entra no céu,
no reino de Cristo, como Jesus prometeu àquele criminoso ao lado dele. E assim Paulo pode dizer em 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Aquele sinal mais feio, mais duro, que dói mais, né? Do inferno, a morte. Jesus vai acabar com essa morte. Também com a primeira morte, quando ele volta, né? Não haverá mais choro, nem lágrima, nem mais a morte. Tudo vai ter acabado. Todos que creem em Cristo não sofrerão o castigo desta morte. Por isso João diz em Apocalipse 20, versículo 6, a segunda morte não tem poder sobre os eleitos que participam da primeira ressurreição com Cristo. Assim é a nossa situação quando cremos em Jesus. A segunda morte, o inferno não tem poder. Fomos libertados daquela angústia, daquele poder do maligno. Mas, amados irmãos, que paz, que alegria esta boa nova, este evangelho nos traz. Se fosse por nosso mérito, por nossas vidas direitinhas, por cumprir as nossas tarefas durante as nossas vidas, que pudéssemos entrar no céu, seria uma angústia terrível, enorme, pois falhamos tanto. Daí teria tanta incerteza. Será que vamos chegar lá? Cada um de nós da sua própria maneira, mas todos nós igualmente falhamos, erramos, esquecemos de tanta coisa. Não passaríamos as condições para entrar no céu do Deus Altíssimo e Santíssimo. Mas Jesus diz, apenas crê em mim, aceita da minha mão. Eu cumpri a lei de Deus, eu obedeci perfeitamente aos mandamentos de Deus. Pela fé na minha obra, você é salvo. E seu nome, querido filho, querida filha, seu nome está escrito junto com os nomes de todos os eleitos no livro da vida. Assim, João, né, em Apocalipse, chama o plano de Deus, o livro de vida. Apocalipse 20, 15. E daí, o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa linda, porque Jesus vai nos surpreender. Percebemos essa surpresa na parte que lemos? Ele vai nos surpreender com a misericórdia imensa e infinita da sua graça. Enquanto eu vou estar pensando e meditando ainda em como foi pouco que eu fiz por Jesus, para Cristo, e nem me lembro como e quando o encontrei e o ajudei, ele vai dizer, mas venha, filho, filha, venha cá, entra no meu reino celestial. Pois o que fez a algum dos meus menores irmãos, o fez a mim. Uma graça inexplicável, emocionante, uma alegria enorme, sem comparação. Todos que confiam no Senhor Jesus e vivem conforme, receberão e experimentarão esta graça, essa misericórdia. Contemos desta salvação maravilhosa a todos que querem ouvir. E vivamos todos seguindo a prática, esta prática da vida de fé em confiança. A prática que Jesus nos ensina aqui em Mateus 25, na força do Espírito Santo e para a glória do nosso Pai Celestial. Amém.
Cantemos do hino 84, estrofes 1 e 3. Vamos agradecer a Deus e orar a Ele por tudo que nós precisamos. Senhor, queremos agradecer e louvar a Ti pela libertação do mal e do maligno. Senhor, como somos felizes que aquele mal não tem mais poder sobre nós. Sim, Senhor, ainda erramos e pecamos contra a Tua santidade. Mas podemos contar sempre com o Teu perdão. E por isso queremos confessar os nossos pecados e queremos mais ainda louvar a Ti, agradecer a Ti por Tua misericórdia. Senhor, que privilégio temos que Tu enviaste Teu Filho amado, Teu único, e o entregou à morte na cruz, para nos libertar desse castigo. Obrigado, Senhor, por tanto amor. Obrigado que recebemos de Jesus também a força e o poder para combater o pecado em nossas vidas. E pedimos, Senhor, nos ajuda para fazer isso, combater o pecado e fazer o bem, conforme Jesus nos ensinou. Amar o nosso próximo e cuidar daqueles que sofrem neste mundo. E assim queremos fazer, Senhor. Estamos aqui para pedir a Tua bênção sobre as nossas atividades de misericórdia e compaixão para com aqueles que sofrem neste mundo. Oramos por aqueles que são perseguidos por causa do Teu nome. Senhor, lhes dá força, persistência naquela convicção, que eles nunca neguem a Cristo, mas glorifiquem o Teu nome, mesmo no sofrimento. E pedimos, Senhor, convence este mundo por Tuas obras, Senhor, na realidade da Tua salvação. Que todos os pecadores neste mundo possam saber que nenhum pecado possa impedir a salvação deles, se convertem a Ti, Senhor. É a Tua promessa. Obrigado por esta boa nova. Obrigado por este Evangelho tão maravilhoso que podemos espalhar sem restrição. Não tem espaço, não tem área onde não é permitido proclamar o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, que assim podemos combater a mentira neste mundo. E pedimos, Senhor, abençoa cada vez quando a Tua verdade é pronunciada. Que pessoas possam se sentir tocadas nos seus corações e se entregar a Ti, através da missão e da evangelização e também através das nossas vidas. Agora pedimos, Senhor, seja conosco nesta nova semana. Nos dá o necessário
para os nossos corpos e as nossas almas. Guarda e abençoa a vida nova que Tu criaste nas vidas de muitas entre nós, Senhor, que esperam, assim, uma criança, um bebê. Abençoa as famílias, os filhos, as crianças e também os adultos. Nos enche com o fogo do Teu Espírito, Senhor, para testemunhar de Ti neste mundo. E abençoa a Tua igreja, o Teu povo, aqui em Carambeí, em Paraná, no Brasil, em todo lugar, Senhor. E oramos também, Senhor, vem logo, Maranata, para aperfeiçoar o Teu reino e iniciar a festa eterna, o casamento do Cordeiro com a noiva. Obrigado, Senhor, por essa esperança e essa verdade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Temos uma oportunidade para dar as nossas ofertas e em seguida cantaremos hino 218, 1 a 2. Nós que estamos na igreja temos ainda no momento da saída, dar oportunidade para dar nossas ofertas na coleta. Vamos agora confessar a nossa fé e em seguida cantar hino 319. Vamos ficar em pé para confessar a nossa fé.
com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. podemos viver sobre a bênção do nosso Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai eterno, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês.